Programa Mãe Moderna, oferecimento Colégio Regina. Somos construção para transformar. Bem-vindos ao Mãe Moderna. Aqui o nosso objetivo é explorar dicas, tendências e soluções que tornam o dia a dia das mães mais fácil e prazeroso. Vamos transformar a experiência da maternidade em algo ainda mais especial. Está começando mais um programa. E o Mãe Moderna acaba de iniciar e hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nosso estúdio a Josiane Morumbi, ela que é subsecretária municipal da Mulher e empresária, e sua filha Ana Clara Tavares, estudante e empresária também. Meninas, sejam muito bem-vindas, estou muito feliz em recebê-las aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos essa oportunidade, né, Ana? De contar um pouquinho da nossa trajetória, dos nossos desafios. E é sempre gostoso receber mãe e filha, porque tem tanta história em comum, tanta coisa para poder compartilhar. Então é sempre um bate-papo agradável, né? Sim. E vamos falar um pouquinho já desse lado empresário, que é uma coisa que vocês têm muito em comum. Vocês acabaram de trazer uma grande franquia para a cidade. Sim. Acredito que tem um desafio muito grande, mas uma conquista também muito gostosa, né? Como que tá sendo para vocês? Então, Paula, eu sempre desejei montar uma franquia. Muita gente sabe que a minha ideia era montar uma franquia dentro da área de alimentação, porque eu sou nutricionista, né, há 28 anos. Atualmente não trabalho na área e eu acho que a necessidade de abrir uma franquia na área de alimentação era para suprir um pouquinho, né, da área de nutrição que hoje está ausente da minha vida. E aí a gente ficou sondando, né, em família o que investir, porque a gente abriu mão de um imóvel nosso em outra cidade e a gente desejava investir. E aí Alice Salazar já fazia parte das nossas idas quando a gente ia para Salvador, o meu marido é baiano, e a gente ia no Salvador Shopping e eu ficava delirando, porque lá tem enlouquecida, que uma loja muito completa, grande, dentro do shopping. E aí veio, né, essa possibilidade de negociar com a Alice e foi uma coisa que trouxe muita alegria para as minhas filhas, né? Porque eu tenho a Ana, com 21, e a Tamires, de 23, duas meninas. E o mundo da maquiagem, né? Se já deixa a gente da era dos 50 apaixonada, ainda mais as meninas novas aí, né? Não, então, assim, a vaidade acaba gritando nesses momentos. Eu, particularmente, eu sempre gostei muito de maquiagem. Inclusive, já estudei diversas vezes o mercado. Então, assim, realmente é algo que brilha os olhos. E como você mesma disse, é uma coisa que pega a galera, o público mais novo, mas também pega o público mais velho. Porque a mulher, ela sempre tem aquele quesinho de vaidade e gosta de se cuidar, de se maquiar e contar com produtos de qualidade. E aí a gente quis trazer uma marca que realmente tivesse um renome e uma possibilidade da gente trazer e ficar tranquilo de que a marca já tinha alcançado, porque a nossa loja é a 32ª, né? Então ela já tem outras lojas e outras franquias. E assim, o atendimento da Alice nos surpreendeu. Agora, Ana, conta um pouquinho pra gente como que tá sendo toda essa realização, como que tá a sua expectativa, trabalhando agora, tendo mais contato do que nunca com a sua mãe, mas também estando à frente dessa multimarcas gigante. Então, tá sendo algo muito novo para mim, completamente fora de tudo que eu já fiz, né? Eu já fiz estágio na minha área de psicologia, já trabalhei também em banco como jovem aprendiz, mas empreender tá sendo, assim, algo completamente fora da caixinha, sabe? Uhum. Tá sendo uma novidade a cada dia, é uma conquista mesmo diária. Receber as pessoas, conseguir ter esse contato com o público. Eu nunca tive essa experiência tão próxima com o público de atendimento, de ouvir, de partilhar, assim, está sendo algo muito novo. E também eu consigo agora visualizar como empreendedora o quão difícil é manter o empreendimento. Quantos detalhes precisam de ter atenção, quantos detalhes você precisa demandar, né? Então, assim, você pode fazer isso aqui para mim, você pode me ajudar com isso. Então,
tá sendo uma descoberta na E minha é um vida. crescimento, né? Você que tá com quantos anos? 21. 21 anos, gente, é uma jovem, neném. uma neném. Mas é muito bacana a gente ver que desde muito nova você teve toda essa experiência e vem adquirindo cada vez mais experiência, porque isso vai também te formando, né? Enquanto mulher, enquanto empreendedora, empresária, e vai te preparando também para o futuro, né? Exatamente. E eu falo que eu tô num parque de diversão, né? Eu sempre gostei muito de maquiagem, sempre fui muito vaidosa. Assim, da adolescência pra cá, sempre fui muito vaidosa. Aquela transição da mulher. Exato, exato. Aí agora eu tô me reconhecendo na loja, acordando, falando assim, qual maquiagem eu vou usar hoje, o que é que eu vou testar hoje. E eu acho que até isso é muito bom, de você conseguir provar, eu usar os meus produtos que eu vendo, porque me passa segurança para as pessoas. Com certeza, credibilidade, porque você tá vendendo aquilo que faz parte da sua vida. O que eu sei que funciona, entendeu? Então a pessoa chega lá, nossa, que rímel bonito que você tá usando. Fala assim, é daqui, eu vejo o iluminador que você passa, que você brilha mais brilha que o sol. E é assim, é tudo. Então, tá sendo uma descoberta diária pra mim, sabe? Tá sendo algo muito bom e também tem essa parte familiar, tá sendo poder dividir. Suporte, né? Porque a gente sabe que a família, quando ela é bem estruturada, a gente sempre vai ter aquele suporte ali. Por exemplo, eu não trabalho diretamente com a minha mãe, mas eu sei que o que eu precisar, o meu braço direito, que eu tá ali. Mas você ainda tem esse privilégio de ter a sua mãe sendo sua mãe, mas tem a sua mãe amiga, sua mãe que te dá aquele suporte, aquele ombro, aquela força, que tá ali com você no dia a dia. Isso é muito bacana, né? E pra você também, agora que você falou muito essa questão que você é muito vaidosa, como que é pra você lidar com diretamente a vaidade até de outras mulheres? Porque a gente sabe que muita gente chega ali na loja e cada uma tem suas dores também, né? Então, assim, a vaidade, a maquiagem, ela tem esse poder direto de levantar a autoestima da mulher. Autocuidado, né? Como que é pra vocês lidar diretamente? Eu perguntei pra você, mas assistente pra você também. Como que é lidar com isso, sabe? Porque é uma coisa que eu sempre trago aqui no programa. A gente sabe que a mulher, ela tem suas fases. Você falou da sua transição da adolescência pra fase adulta. Eu me recordo muito que eu sempre fui muito vaidosa, mas por um tempo isso acalmou um pouco na minha vida, porque vieram os filhos. A gente acaba deixando para segundo plano, mas é uma coisa que eu sempre bato na tecla aqui, o quanto é importante a gente, enquanto mulher, se cuidar e a gente saber enxergar o nosso valor. Então, eu acho que é muito importante para vocês terem esse atendimento, trazer essa experiência para as clientes de vocês, para poder também tratar a dor de cada uma e lidar diretamente com a elevação da autoestima. Eu não sei se você percebe, quando a gente está, por exemplo, no salão de beleza, você tirou aqueles momentos para você, aquelas horinhas ali para você. Então, é como se você estivesse fazendo um alto carinho, né? Eu estou me dando esse privilégio, já trabalhei tanto durante a semana, enfim. E lá na Alice, a gente até saiu de lá agora, e a gente vê que cada ser humano tem um perfil, uma história, então a gente precisa, e isso até importante para a Ana Clara, que é estudante de psicologia, que é meio psicóloga um pouquinho de cada um da família. E ela pode trazer, né, essa área essa escuta ativa. Eles andam muito juntos. Né? Essa escuta ativa está sendo assim, muito oportuna para a gente também crescer, porque a gente cresce muito com o outro, né? E agora a gente atendeu uma colega, aí ela já é mais idosinha, aí chega, eu falei, não, eu lembro que você tinha um cachorrinho, que não sei o que e tal, aí você vai e vê, porque eu fico muito sozinha, aí você vê que a pessoa está precisando desse cuidado e de dividir alguma coisa, algumas dores, entendeu? Então, ali na Alice, por a gente ter esse atendimento bem personalizado, bem individualizado, você também consegue dar esse tempo prazeroso. Igual a gente, quando está no salão, quando a gente está fazendo uma massagem. É aquele famoso, não é terapia, mas é terapêutico. Eu tiro muito isso, eu amo fazer minhas unhas. Amo fazer meu cabelo, eu falo lá em casa, não, eu preciso de um dia, nem que seja uma manhã, durante a semana, que eu sempre tiro pra poder cuidar de mim. Olhar pra mim com esse cuidado, com esse carinho. Por mais que todos os dias eu esteja maquiada pra trabalhar, todos os dias eu preciso me arrumar, porque meu trabalho pede isso. Mas é diferente quando você faz pra você não tá fazendo pro outro, você não tá fazendo o seu trabalho, você tá fazendo pra você. E o quanto isso, às vezes são minutinhos que fazem diferença, né? Sim. Nesse olhar da gente se enxergar. E você agora, como sua mãe acabou de falar, né, com a sua área da psicologia, lidando diretamente com o público, caminha lado a lado ali, né? Totalmente. Eu acho que as mulheres, elas estão nesse papel de cuidar sempre.
E esse cuidar sempre, às vezes, invade muito só pro outro, né? Cuido muito do meu marido, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos. Mas, às vezes, a mulher se coloca nesse outro, não se coloca nesse lugar de se cuidar. E eu acho que a maquiagem, ela anda muito junto. E a psicologia nada mais é do que um autocuidado também, né? Quando você enfrenta aí uma terapia, que não é uma coisa fácil. Você tá de cara a cara com quem você está se cuidando, está levantando suas queixas. Então, a maquiagem, eu enxergo isso como caminhando junto, sabe? Se fosse uma ferramenta, né? É claro que, assim, tem gente que acha algo fútil, mas eu não acho. Eu acho muito, como você falou, é algo que você consegue se cuidar, você consegue... Traz de volta a feminilidade da mulher, né? Sim. Você olhar pra você no espelho, nossa, eu tô bonita, eu me acho bonita. Eu tive um pós-gestação muito difícil, porque eu realmente me dediquei muito aos meus filhos. E eu demorei esse tempo, que eu acredito que é individual de cada um, você ainda vai passar por isso, sua mãe talvez vai concordar comigo, que é um tempo muito pessoal, cada um tem o seu tempo. Às vezes pra mim demorou 6 meses, pra você vai demorar 1 ano, mas esse estalo pós-maternidade é importante pra gente se enxergar enquanto mulher. Eu vejo, por exemplo, que pra eu ser uma boa mãe, pra eu cuidar bem dos meus filhos, de ser uma boa esposa, ser uma boa filha, eu preciso estar bem comigo mesma. Então são tempos e são cuidados que eu não abro mão. Mas nem sempre foi assim. Eu costumo dizer que tem um exemplo que é muito real. Acho que eu já até falei em outro programa aqui, né? Na família J3. Que quando você está numa emergência aérea, qual a primeira pessoa que você vai colocar a máscara? É em você. Então, a gente precisa se autocuidar para a gente poder estar bem para cuidar do outro. É exatamente nessa emergência, igualzinha à emergência. Para você poder salvar alguma coisa numa emergência aérea, você precisa de estar ali se protegendo já com a máscara. É que você não consegue dar para outra pessoa algo que você não dá para você mesmo, né? Não desenvolveu, não vivenciou com você, então isso é essencial. E eu falo assim, que a gente trabalha tanto, né? Então a gente merece esse autocuidado, né? A gente merece se doar, né? Doar algo que é importante pra gente, né? Enfim, nos presentear, né? Enfim. Agora a gente vai dar uma pausa bem rapidinho pro intervalo, mas você não saia daí, porque já já a gente volta com muito mais papo aqui. Programa Mãe Moderna, oferecimento Colégio Regina. Somos construção para transformar. E retornamos, né, Josiane, agora nesse segundo bloco. Eu queria que você falasse um pouquinho pra mim como que tá sendo pra você como mãe trabalhar com a sua filha, que como você disse, está à frente, né, da loja e está se saindo muito bem. Então, eu tenho 2 filhas, né, mas cada uma é de um jeito e são bem diferentes. A Ana Clara sempre foi uma menina assim extremamente espiritualizada desde pequena. Na Clara, a gente dormia e ela fazia uma oração assim que fazia a gente chorar e eu olhava, meu Deus, essa menina não é a Anã, não, porque o espírito era de adulta fazendo as orações. Então, assim, a Ana tem nos honrado muito, né, com a dedicação dela direto lá na loja. E assim, ela acorda feliz, ou seja, a loja é algo que tem deixado ela bem realizada. Então, assim, por que tem nos honrado? Porque a gente nunca tinha testado, por exemplo, como ela depois pode até falar que ela já foi jovem aprendiz, já trabalhou na área dela, mas assim, dela pegar essa responsabilidade total da loja, porque desde quando começou a chegar as mercadorias, que lá em casa não tinha lugar para poder a gente andar, aquele monte de caixa, ela fez a contagem e a conferência de tudo. Então, antes de abrir a loja, ela já conhecia tudo que chegou, porque ela tinha que fazer, né, conferir data de validade, se veio teste, se não veio, se está conferindo o preço negociado, enfim. E hoje ela pegou 100% a responsabilidade da loja. Ela já fez todos os pedidos de reposição, tudo sozinha. Então, assim, eu vejo ela lidando também com as meninas, porque a gente tem 3 consultoras de beleza lá trabalhando com a gente, são maravilhosas, mas assim, ela é mais nova do que as meninas, né? Então, assim, as meninas reconhecem que a figura da loja, né, que é a Ana Clara. A gente está ali para apoiar, né, como eu continuo na prefeitura e amo o que eu faço na prefeitura. André também tem as outras demandas, porque ele é engenheiro, né, as outras demandas. E a filha mais velha, Tamires, vai lá só para tapar buraco mesmo, assim, quando a gente precisa dela. Ela é muito organizada,
coisa que eu e Ana, a gente não tem essa habilidade para decorar, para organizar, a parte de papelaria que chegou, tudo foi ela que organizou. Então, Tamires também vai dar apoio dentro os bastidores, né? Então, assim, e Ana tem atendido o público, não é porque é minha filha, mas a gente fica feliz, né? Quando alguém é um orgulho, quando a pessoa fala, nossa, eu fui atendida pela sua filha, amei, que menina simpática, educada. Eu já ouvia isso, mas assim, da questão da loja tem nos honrado muito. Tem saído muito melhor do que você imagina. E você estava me contando um pouquinho nos bastidores, enquanto nós estávamos no intervalo, né? O quanto você sempre bateu nessa tecla na criação das suas filhas, de como o trabalho edifica. Então, você sempre esteve ali para poder apoiar, instruir o caminho, né? Ela que seguiu um caminho totalmente diferente da irmã. Eu e o André, nós somos casados, a gente vai fazer 28 anos agora, né? De casados, dia 31 de maio. E eu e André, a gente tem uma realidade financeira, familiar, muito diferente, né? Eu tenho uma realidade financeira sempre que foi melhor, desde quando a gente se conheceu na universidade, em Viçosa. A gente formou os dois lá, eu em nutrição e ele em engenharia. Então, acho que a gente conseguiu equilibrar essa realidade distinta, nossa, voltando para a educação das nossas filhas. Então, assim, como o André já teve muitos empregos bons, a gente nunca mudou o ritmo, as facilidades dentro de casa. Então, as meninas sempre puderam, às vezes, estudar numa escola melhor. A Ana fala que ela tem um trauma, que eu não botei ela no teclado, mas eu falo com ela que eu estava apertada. Enfim, a gente sempre fez com que elas entendessem o valor do dinheiro. Sempre foi pé no chão também, exato. Então, assim, mesmo que a gente pudesse, às vezes, trocar de escola, sempre querendo viajar, todo jovem quer viajar muito, trocar de iPhone, o tal do iPhone, enfim. A gente sempre fez, elas vão para o supermercado até hoje, sabe, preço das coisas. A mais velha é uma gestora financeira excelente, a Tamires é ótima. E ela briga às vezes com a gente, que a gente às vezes se excede, ela é mais controladora, porque a Tamires teve uma vivência que a Ana não teve. Ana foi jovem aprendiz, já fez vários estágios, e Tamires fez intercâmbio na Finlândia, e depois ela foi para a Argentina, para Buenos Aires, para fazer medicina. Ficou lá por 4 anos, sempre morou sozinha, se virou, lavava a própria roupa, fazia a sua própria comida, mas ela meio que cansou. São experiências completamente diferentes. E agora ela voltou para o Brasil. Então a gente também sempre apoiou, sempre cobrou, mas a decisão também sempre foi delas duas. Sempre respeitou. Eu acho que sempre teve, pelo que você fala, sempre teve um respeito muito mútuo, né? Tanto de vocês, pais, para elas e elas também com vocês, né? E isso facilita muito mais a comunicação também, a convivência. E eu acho que vocês se tornam também um porto seguro. Um lugar de abrigo, onde elas sabem que, independente do que vai acontecer, vão ter os pais ali, não para poder tapar buraco, mas para poder ter aquele apoio emocional que é muito importante, né? Sim, e eu acho muito bonita a relação delas com o pai, né, a figura paterna, que elas às vezes falavam algumas coisas para ele e que às vezes não contavam para mim. Então o André também é um pai muito bom, né, e muito próximo a elas, assim. Então sempre deixou elas muito à vontade, né, filha, para falar de tudo um pouco. E a Ana Clara sempre foi essa menina que me deu muita emoção sempre, né? Começou a namorar com os 14, casou aos 21, entendeu? Então, ela ficou adulta muito rápido. Foi difícil assimilar tudo isso. Essas esposas de jogadores, né, Paula? Eu entendo perfeitamente, porque eu casei aos 18 e eu sei bem como é essa vida. E Ana, agora aproveitando esse gancho que sua mãe nos deu, né, falando com tanto carinho de você, como que é para você ver a sua mãe como seu maior exemplo, acredito, né? E poder estar vivendo tudo isso. Então, assim, falar da minha mãe é muito fácil de falar dela. Eu acho que qualquer pessoa que convive com ela tem essa facilidade, porque ela é isso aí. Ela é comunicativa, ela é feliz, ela é alegre. Qualquer lugar que ela chega, você vai saber que ela chegou. Muda o ambiente. Você vai saber que ela chegou, ela chega alegre, chega feliz. Ela tem os momentos dela, assim, mais bravos, ela é bem firme. Mas, assim, ela é aquela pessoa que ela vai fazer o mundo por você. Ela vai mover o mundo inteiro para te ajudar. Ela trabalha nessa área mesmo de ajudar pessoas o tempo todo, de ser um suporte muito grande para as mulheres, né? Então, ela é essa figura muito representativa aqui em Campos. Eu fico com muito orgulho disso.
É assim, um orgulho imenso ser filha dela, e ela me ensina muito sobre olhar o mundo com esses olhos de pureza, esses olhos de poder sempre estar disposto a ajudar as outras pessoas. E é muito sabe? bacana porque você vê sua mãe fazendo fora de casa o que ela sempre fez em casa com excelência, né? Então eu acho que isso é a melhor parte. Você tem como um exemplo uma pessoa que você conhece realmente, você sabe que ela tá ali disposta para ajudar realmente outras pessoas, como ela sempre ajudou vocês. E é isso que você falou muito de saber que eu sempre vou poder voltar, né? Os meus pais, eles sempre me criaram para ser independente, para conquistar as minhas coisas. Então, desde pequenininha eu fiz o Jovem Aprendiz, eu trabalhei. Você falou, a gente estava conversando antes, você falou que conquistou seu celular com o seu primeiro salário. Eu também fiquei 1 ano juntando meu dinheirinho para comprar um celular. Então, assim, a gente sempre teve essa ideia de independência, de conquistar as nossas coisas, de procurar mesmo, de trabalhar, de correr atrás dos nossos sonhos. Só que a gente sabe que, eu e minha irmã, a gente sabe que a gente pode voltar sempre. Sempre que precisar, sempre que a gente tiver necessitado, os nossos pais vão estar ali, eles vão ser o nosso porto seguro. Então a gente vai ter esse acolhimento, vai ter esse colo sempre, né? Então, hoje em dia, eu convivendo mais com a minha mãe, assim, no dia a dia, no trabalho, eu consigo ver o quanto a nossa relação ela até fortaleceu agora, né, no dia a dia. Porque antes ela saía de casa muito cedo, eu também, por conta do trabalho, eu faço faculdade à noite também, então acabava que a gente às vezes não se cruzava. Mas agora está sendo algo muito benéfico, não só para mim e para ela, mas também com meu pai, né? Então, meu pai está ficando na loja, a minha irmã também está conseguindo fazer esse vínculo, então está sendo algo muito familiar, né? Então, o projeto foi familiar, né? É o lar, do empreendimento, né? também está sendo algo que está unindo muito a nossa família, está sendo muito especial. E o legal também é que você agora construindo a sua família, né? Acabou de casar, você tem um exemplo assim tão bonito dentro de casa, né? Eu tenho certeza que você tira isso pra sua vida e você já sabe a mulher, o papel da mulher e a mulher que você quer ser dentro da sua família. Com certeza, assim, eu casei em dezembro, né? Tem pouquíssimo tempo. Mas está sendo um mix de sentimentos, está sendo algo novo na minha vida mesmo, está sendo uma descoberta nova. Eu com meu marido comigo, né, olhando agora para ele com os olhos de marido, não só como namorado. A gente se conheceu muito novinho, né? Então, desde os meus 13 eu já conhecia ele, a gente já estava junto, então viveu muitos anos aí até a gente realmente firmar. E como nós dois somos muito novos, a gente está vivendo a primeira vez muito novo, né? Primeira vez todo junto, então tá sendo algo muito bom tanto para ele, tanto para mim, a gente tá conseguindo se redescobrir juntos. Assim. Eu posso falar por experiência própria o quanto isso fortalece o casal, né, Josiane? Você comentou que conheceu seu esposo também na universidade e você falou das primeiras vezes, né? Eu senti isso muito também dentro do meu relacionamento. Eu casei com 18, na época meu esposo tinha 21 anos. Nós éramos muito novos, eu olho pra trás e eu falo assim, meu Deus, uma criança, eram 2 bebês morando em outro estado, eu nunca tinha saído de perto da minha mãe pra nada, eu não sabia fazer nada, era tudo assim, mesmo. Tudo foi a primeira vez. Então quando eu olho pra trás, esse ano nós vamos fazer, né, em dezembro, dia 28 de dezembro eu faço 12 anos de casada. E eu vou fazer 30 anos sábado. E eu falo assim, meu Deus, eu olho pra trás, quanta coisa eu já vivi. E quando eu olho, eu me recordo, eu falo assim, tudo foi com ele. E outra coisa, não tem uma regra, né, Paula? Por exemplo, eu também namorei, eu fiquei com medo do baiano fugir, aí eu logo casei. Eu namorei 1 ano com o André, porque a gente se conheceu no finalzinho da universidade, né, do tempo que a gente ficou lá. E estamos há 28. E tem gente que namora há não sei quantos anos e não consegue ter um casamento duradouro, né? Isso aconteceu muito comigo, porque eu namorei 1 ano, eu lembro que com 1 ano... Eu em Goiânia com ele, eu fui com meu sogro e minha sogra na época, ele foi em janeiro e foi a primeira vez que ele saiu de Campos também, então ele sempre viveu com os pais, ele saiu de Campos a primeira vez, ele foi em janeiro, quando foi em abril eu fui com meu sogro e minha sogra ir lá visitar. Aí meu sogro e minha sogra iam ficar 1 semana, eu fiquei 1 mês, eles vieram embora e eu fiquei. E eu lembro que nós fizemos 1 ano de namoro, aí a gente falou assim, vamos casar? A gente noivou, só eu e ele. Somente nós dois. Tem essas histórias aí também, somente né? nós dois. Nós noivamos em Goiânia, sem pai, sem mãe. Claro, eles sabiam, autorizaram, deram uma benção. Mas assim, foi um momento muito gostoso.
Aí assim que a gente noivou em março, em dezembro a gente casou. Então assim, foi tudo muito rápido e na época, exatamente isso que você falou, as pessoas falavam assim, gente, não vai dar certo, ela nova, ele novo. E estamos aí até hoje contrariando as estatísticas com os 2 filhos, uma família assim linda que eu digo que realmente é a minha maior realização, minha maior estrutura de vida é minha família. Eu não trocaria isso por nada no mundo, nada, nada, nada. E o quanto isso me fortaleceu enquanto mulher. Aí as pessoas falam comigo assim, mas você vai fazer só 30 anos? Parece que você tem mais. Mas eu Pela falo assim, vivência, gente, é né? a vida, não tem escola. Eu falo isso com meus filhos, eles, olha, eu tô falando, você não quer obedecer não, mas a vida ensina. A vida, ela sempre ensina. E cabe a gente também tirar o melhor dela ali, né? E isso é muito importante que você falou, de você descobrir o quanto que a família é importante e a gente passar isso para os filhos, sabe? Eu sou aquela mãe chata de que o Natal precisa ser em família, a gente até libera o Ano Novo e tal. Enfim, aí Ana casou, esse ano não passou o Natal com a gente, porque ela estava em lua de mel. Mas eu fico cobrando isso também a João, para ele entender que ela foi criada dessa forma. Pra Ele falou, isso, não, né? tia, mamãe também sempre exigiu. Porque é muito importante para mim, para a geração da minha mãe, entendeu? Então, enquanto vó, ela é a pessoa que recebe os outros, todos os irmãos. Então, para minha mãe também é importante. Então, a gente passar o quanto que a família é estrutura, é aquilo que a Ana falou, pode acontecer, explodir lá fora, mas a gente saber que a gente tem o nosso ninho, e a gente tem o nosso lar, né, reservado. Isso é muito bacana. Quando eu passei Ano Novo, Natal, longe da minha mãe, eu chorei horrores. Eu passei o Natal todo chorando. Porque lá em casa é a mesma coisa, é a tradição, Natal tem que estar junto. Gente, se deixar, eu vou ficar conversando com vocês aqui toda a vida. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. E eu vou terminar com uma frase que eu sempre falo aqui no programa, e eu vi muito isso em vocês. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Muito então, obrigada. assim, é uma coisa que a gente vai trazendo para os nossos filhos. E eu pretendo ser uma mãe tão boa para os meus filhos, como eu tenho certeza que você é para Ana, tá? Muito Foi obrigada. muito bacana e o nosso programa vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e na semana que vem nós estamos de volta. Até lá!